Você já parou para refletir sobre como a maioria das pessoas passa toda a sua existência vivendo numa espécie de sonho, onde tudo deveria ser bondade, sinceridade e justiça? Acreditamos que basta fazer o bem para ser recompensado, que basta confiar para ser fielmente correspondido, que basta ter boas intenções para que o mundo nos trate com gentileza. E quando a realidade nos bate, e ela bate, ficamos chocados, feridos, sem compreender por que as coisas não acontecem como esperávamos. Vemos pessoas desonestas prosperarem, enquanto pessoas retas passam dificuldades. Vemos confiança ser usada como arma contra quem a entrega. Vemos lealdade desaparecer quando deixa de ser conveniente, e então nos perguntamos confusos: por que o mundo não corresponde àquilo que nos ensinaram? Foi diante dessa distância enorme entre o que dizemos e o que realmente fazemos que um dos pensadores mais corajosos e incompreendidos de toda a história decidiu escrever não sobre como o mundo deveria ser, mas sobre como ele de fato é. Nicolau Maquiavel não escreveu para nos dar belas lições de moral. Escreveu para nos mostrar a verdade nua e crua sobre a natureza humana. E a primeira e mais profunda de suas afirmações resume toda a sua sabedoria e a razão pela qual tantos o temeram ao longo dos séculos. 1. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. Parece uma frase simples, mas se você penetrar no seu sentido, ela muda tudo o que você pensava sobre as relações humanas. A imensa maioria das pessoas julga você pela aparência, pelas palavras, pelas atitudes visíveis, pela reputação que consegue construir. Quase ninguém se dá ao trabalho de conhecer suas verdadeiras intenções, seus sentimentos mais profundos, seus motivos ocultos, suas lutas silenciosas. E se você basear toda a sua vida na aprovação alheia, estará à mercê de julgamentos rasos, superficiais e enganosos, porque quase ninguém conhece você de verdade. Neste vídeo, vamos percorrer juntos o pensamento de Maquiavel de forma completa e profunda. Vamos aprender a encarar a realidade sem ilusões, a distinguir aparência de essência, a reconhecer a natureza das pessoas para não sermos surpreendidos nem feridos, a agir com prudência e firmeza, sabendo quando ser flexível e quando ser inabalável. E, acima de tudo, a construir a nossa própria força e liberdade, sem depender da bondade ou da boa vontade de quem quer que seja. Recomendo que você assista com calma, respire, pause quando precisar. Deixe que cada frase penetre e se fixe. Algumas verdades podem parecer duras, e são duras, porque a realidade também o é. Mas elas não existem para endurecer o seu coração. Existem para protegê-lo. Fique comigo até o fim, porque o que vamos ver hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas, o mundo e a sua própria vida. Hoje, mergulhamos na sabedoria de Nicolau Maquiavel, um homem que viveu numa época de grandes conflitos, traições, mudanças e intrigas, e que decidiu observar com clareza absoluta aquilo que outros preferiam esconder ou ignorar. Por isso, ao longo de mais de 5 séculos, muitos o temeram, muitos o condenaram sem ler, muitos o distorceram para justificar a própria crueldade. Mas quase ninguém conseguiu refutar as suas observações sobre o comportamento humano. É importante compreender isto desde o início. Maquiavel não nos ensinou a ser maus, ensinou a não ser ingênuos, não nos ensinou a trair. Ensinou a reconhecer quando estamos sendo traídos. Não nos ensinou a dominar os outros. Ensinou a não nos deixarmos dominar por eles. Dividi este vídeo em 4 grandes partes, cada uma com uma lição essencial e transformadora. Venhamos falar sobre aparência e realidade, sobre reputação e essência. Depois, sobre a natureza humana, a confiança e o respeito. Em seguida,
sobre como agir com prudência, adaptar-se às mudanças e reconhecer o momento certo de cada ação. E, finalmente, sobre independência, força interior e a coragem de viver segundo a própria verdade, sem ilusões. Ao longo do caminho, percorreremos estas 10 frases selecionadas, explicadas com calma, com profundidade e com exemplos que se aplicam diretamente à sua vida diária. Não se assuste com a dureza de algumas verdades. Elas não foram escritas para tornar você uma pessoa fria ou cruel. Foram escritas para tornar você uma pessoa sábia e protegida. Saber como o mundo funciona não significa que você deva agir com maldade. Significa que poderá agir com bondade sem ser explorado, com confiança sem ser enganado e com coragem sem ser ingênuo. Quem conhece bem o caminho dificilmente se perde nele. Respire fundo, abra a sua mente e vamos juntos descobrir o que Maquiavel tem a nos dizer sobre como viver com sabedoria, lucidez e verdadeira liberdade. Começamos pela lição que é a base de toda a sabedoria de Maquiavel: a diferença entre o que parece ser e o que realmente é. Vivemos num mundo em que quase todos dedicam muito mais tempo e cuidado à imagem que projetam do que àquilo que realmente são por dentro. E isso acontece por um motivo simples e que ele já observou há séculos. A maioria das pessoas julga apenas pela aparência. Por isso, manter uma conduta visível, correta e digna é indispensável, mas jamais se deve confiar apenas nela, nem nela depositar a própria essência. 2. Não é essencial ser sempre virtuoso, mas é essencial parecer sê-lo. Entenda esta frase com clareza e sem má interpretação. Maquiavel não está dizendo que você deve fingir ser bom sendo mau por dentro. Está dizendo que as pessoas, em sua imensa maioria, têm acesso apenas àquilo que demonstramos publicamente. As nossas atitudes visíveis, as nossas palavras, a nossa postura. Por isso, é indispensável que você mantenha uma reputação de integridade, de justiça, de lealdade e de prudência. Mas, ao mesmo tempo, é igualmente indispensável que você não se iluda. Nem todos que parecem bons realmente são, e nem todos que parecem maus realmente o são. Esta frase ensina 2 coisas ao mesmo tempo. Primeira, cuide da sua imagem e da sua reputação, porque elas são o que os outros veem e usam para julgar e agir. Segunda, jamais confie apenas na imagem e na reputação dos outros, porque por trás de cada máscara pode haver algo muito diferente do que se mostra. Seja prudente. Deixe que as pessoas vejam o melhor de você, mas guarde a sua essência, os seus motivos mais profundos e as suas verdades mais íntimas para aqueles que realmente demonstraram merecê-los. E para completar esta lição sobre a diferença entre o julgamento alheio e a realidade interior, Maquiavel nos diz algo que deveria libertar você da preocupação excessiva com a opinião dos outros. 3. Os homens, em geral, andam por caminhos traçados por outros e agem por imitação. Pense sobre isto com profundidade. A imensa maioria das pessoas não pensa por si mesma. Repete o que ouve. Segue caminhos que outros escolheram. Adota valores que recebeu sem questionar. Julga segundo padrões que não criou. Opina sobre aquilo que não compreende. E então, baseado em tudo isso, em caminhos alheios, em ideias repetidas e em julgamentos superficiais, forma a sua opinião sobre você. Quando você compreende isto, algo extraordinário acontece. Você deixa de se afligir com a opinião da maioria, porque percebe que essa opinião não é um pensamento verdadeiro, é apenas um eco, é a repetição de algo que alguém disse antes. E por que se preocupar com o som de um eco? Por que se deixar pesar na sua vida aquilo que nem sequer foi pensado de verdade?
Ser livre começa exatamente aqui. Deixar de imitar, começar a pensar por si mesmo e compreender que quem segue caminhos alheios jamais será capaz de reconhecer o seu. Quando você entende isto, deixa de buscar aprovação e passa a buscar verdade. E a partir daí, poucos compreenderão você, mas aqueles que compreenderão serão os únicos que realmente importam. Chegamos agora à parte que mais assusta e, ao mesmo tempo, mais protege. Maquiavel nos diz coisas sobre a natureza humana que muitos preferem ignorar. Mas ignorar uma verdade não a torna menos verdadeira, apenas nos torna mais vulneráveis. Conhecer estas verdades não significa desconfiar de todos e viver fechado em si mesmo. Significa conhecer a estrada por onde caminha, para não ser surpreendido por curvas e abismos que outros sabiam e não avisaram. Ele começa com uma observação dura, mas necessária e libertadora. 4. Os homens são ingratos, inconstantes, dissimulados e fingidos, temem o perigo e são gananciosos de ganho. Não interprete esta frase como se Maquiavel estivesse dizendo que todos os seres humanos são sempre maus. Entenda-a assim. Na natureza humana, o próprio interesse costuma pesar mais do que qualquer compromisso ou afeto. Enquanto tudo corre bem, enquanto houver benefício e conforto, muitos parecerão leais, gratos e próximos. Mas quando chega a dificuldade, quando há preço a pagar, quando o interesse próprio estiver em jogo, é aí que se revela o que realmente existe por dentro. A gratidão é comum enquanto não custa nada. A lealdade é firme enquanto é conveniente. E a sinceridade? Essa é rara em qualquer circunstância. Saber disso não significa viver sem confiar. Significa confiar com sabedoria. Significa não se surpreender quando alguém se afasta, esquece ou se volta contra você ao sentir o próprio interesse ameaçado. Significa não depositar toda a sua vida, toda a sua sorte e toda a sua segurança nas mãos de pessoas que, como todos os seres humanos, também podem se deixar levar pelo próprio interesse. E a partir desta verdade, Maquiavel nos leva a uma conclusão ainda mais profunda e necessária. 5. O homem ofende mais facilmente a quem ama do que a quem teme. Pense com atenção e sinceridade. Quem você ama, você confia plenamente. Você abaixa os escudos. Você entrega a chave. Você se expõe sem reservas. Quem você teme, você mantém distância. Você observa com cuidado. Você se protege. E é justamente por isso, porque você se entrega inteiramente sem proteção, que aqueles que mais amamos são os que mais podem nos ferir. Eles conhecem nossos pontos fracos, sabem onde dói, e têm acesso ao nosso coração sem precisar bater na porta. Isso não significa que você deva deixar de amar. Significa que você jamais deve entregar a sua integridade, a sua segurança e a sua verdade nas mãos de ninguém, por maior que seja o afeto que sente. Ame profundamente, se puder, mas nunca se perca dentro desse amor. Confie com bondade, mas jamais esqueça de se proteger. Porque a maior ferida não vem de quem você teme, vem de quem você amava e confiava. E para completar esta lição, com uma das frases mais famosas e mais mal compreendidas de toda a sua obra. 6. É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Ouça com atenção para não compreender errado. Maquiavel não diz que você deve ser cruel, frio ou odiado. Diz algo muito diferente e muito mais sábio. O amor das pessoas é frágil. Ele muda com as circunstâncias, com o tempo, com o interesse e com o humor. Mas o respeito verdadeiro, aquele respeito que vem de saber que você é justo, firme, íntegro e inabalável, esse permanece. Se você depende apenas do afeto dos outros, estará sempre à mercê do que eles sentem. Se hoje gostam de você, tudo corre bem. Mas se amanhã deixarem de gostar, o que será de você? Já quando você inspira respeito verdadeiro,
Ninguém se atreve a tratá-lo com deslealdade ou desprezo, porque sabem que você não se deixará abalar. O ideal, diz ele, é ser ambos, amado por sua bondade e respeitado por sua firmeza. Mas se for preciso escolher, escolha ser respeitado, porque o amor pode se transformar em raiva ou esquecimento. Já o respeito, esse permanece mesmo quando tudo o mais muda. E sobre o respeito, você pode construir algo sólido. Sobre o amor, nunca se sabe até quando durará. Agora, chegamos à parte sobre como agir no mundo. Porque de nada adianta conhecer a verdade se não soubermos agir segundo ela. Maquiavel nos ensina que a maior inimiga da sabedoria e da sobrevivência é a rigidez. Aquele que não sabe se adaptar às mudanças condena-se a perder sempre. 7. Quem se comporta sempre de uma mesma maneira nunca se adapta às mudanças. O mundo não para. Tudo muda. As circunstâncias se transformam. As pessoas se revelam. O que era verdade ontem pode deixar de ser hoje. E aquele que age sempre da mesma forma, sem observar, sem compreender, sem ajustar-se, esse será sempre vencido. A água é o exemplo mais perfeito de sabedoria. Ela não tem forma fixa. Adapta-se ao recipiente. Contorna obstáculos. Desliza suavemente quando pode. E avança com força quando encontra caminho livre. Por isso a água é mais suave de todas as coisas, e ainda assim vence o que é duro e resistente. Seja assim. Seja firme e inabalável nos seus princípios, na sua integridade, na sua verdade. Mas seja flexível nos caminhos, nas formas, nas palavras e nas ações. A rigidez quebra. A pedra rígida acaba sendo moldada pela água flexível. Aquele que não se deixa moldar pela vida, a vida acaba quebrando. E além de se adaptar, é preciso saber reconhecer o momento certo, porque mesmo a melhor ação, feita na hora errada, torna-se erro. E a ação certa, feita no momento exato, torna-se vitória. Por isso Maquiavel diz: 8. Oportunidade faz com que tudo seja fácil, e sem ela, nada é possível. Não lute contra o tempo. Não force aquilo que ainda não chegou. Não se aflija por aquilo que ainda não está maduro. Saiba esperar. Observe com calma. Aguarde o momento em que tudo se alinha. E quando a oportunidade bater à sua porta, haja com firmeza, rapidez e coragem, porque ela raramente bate duas vezes no mesmo lugar. Quem se precipita antes do tempo, perde. Quem espera demais quando o tempo já chegou, também perde. A sabedoria está em reconhecer aquele instante exato em que tudo se torna possível, e em ter a coragem de agir sem hesitar. Conhecer a realidade, adaptar-se às mudanças e reconhecer a oportunidade, eis a sabedoria de quem não se deixa vencer. E chegamos à lição mais importante de todas, aquela que dá sentido a tudo o que vimos. Porque não importa quão sábio você seja, não importa quão bem você haja, se depender de outros, você não será livre. E quem não é livre, não é senhor de si. E quem não é senhor de si, não é verdadeiramente nada. 9. Quem é a causa da fortuna de outrem, destrói a si mesmo. Pense profundamente sobre esta frase. Se você depende de alguém para prosperar, para viver, para ser aceito, para ter o que precisa, essa pessoa detém poder sobre a sua vida. Ela pode te elevar hoje, mas também pode te derrubar amanhã. E quando alguém detém o poder de decidir o seu destino, você não é livre. Você é um dependente. E um dependente jamais pode ser senhor de si. Por isso, construa a sua vida com as suas próprias mãos. Conquiste o seu lugar com os seus próprios esforços. Construa a sua segurança sobre o seu trabalho, a sua sabedoria, a sua conduta, e não sobre a bondade, a lealdade ou a boa vontade de quem quer que seja. Quem te dá tudo pode tirar tudo quando quiser, mas aquilo que você construiu com a sua própria força, ninguém pode tirar.
Essa é a verdadeira liberdade. Não precisar depender de ninguém para ser quem você é. E a última frase, que resume toda a sabedoria de Maquiavel e deve ser gravada no coração para sempre. 10. Nunca se deve deixar levar por um engano na esperança de evitar um mal maior. Ou seja, nunca sacrifique a sua verdade, a sua integridade e o seu futuro por um alívio momentâneo. Nunca aceite um mal certo apenas para fugir de um perigo que talvez nem exista. Nunca troque aquilo que você é por aquilo que você espera receber. Encare a realidade de frente, por mais dura que seja. Escolha o caminho mais difícil agora, se for o caminho certo, em vez do caminho mais fácil que o levará à ruína amanhã. A mentira pode parecer confortável por algum tempo. A ilusão pode trazer paz por alguns dias. Mas a verdade, mesmo quando dói, é a única que permanece. E sobre a verdade você pode construir uma vida sólida. Sobre a mentira e a ilusão, nada se ergue que não caia. Seja fiel à realidade, seja fiel a si mesmo. E jamais troque a sua verdade por uma esperança vazia. Estamos chegando ao fim. Vamos resumir tudo o que aprendemos com Maquiavel para que estas lições fiquem gravadas em você e possam servir como guia para a sua vida. Veja além das aparências. A maioria das pessoas julga apenas pela imagem. Cuide bem da sua reputação, mas confie apenas na essência daqueles que demonstraram merecer confiança. Entenda que a maioria segue caminhos alheios e pensa por imitação. Deixe de buscar aprovação e comece a buscar verdade. A opinião da maioria vale o mesmo que o pensamento da maioria, quase nada. Conheça a natureza humana. A gratidão e a lealdade são belas, enquanto forem convenientes. Saiba disso e não se surpreenda nem se magoe quando alguém agir segundo o próprio interesse. Confie com sabedoria e jamais abaixe todos os escudos. Inspire respeito verdadeiro. Se puder, seja amado e respeitado. Mas se for preciso escolher, escolha ser respeitado. Porque o amor muda com o vento. O respeito permanece. Seja firme em seus princípios e flexível em seus caminhos. Reconheça a oportunidade e haja no momento certo. A rigidez quebra, a sabedoria adapta-se. Construa a sua vida com as suas próprias mãos. Não dependa de ninguém para ser quem você é. E jamais troque a sua verdade por uma ilusão ou por um alívio passageiro. Maquiavel não nos ensinou a ser maus. Ele nos ensinou a ser despertos. Não nos ensinou a dominar os outros. Ensinou a não sermos dominados por eles. Não nos tirou a bondade, tirou a ingenuidade. E a diferença entre as duas é imensa. A bondade sem sabedoria é facilmente explorada. A sabedoria sem bondade torna-se fria e cruel, mas bondade com sabedoria, essa é a maior força que um ser humano pode possuir. Deixe nos comentários. Qual destas 10 frases tocou mais profundamente o seu coração hoje? Qual delas você vai levar consigo a partir de agora para guiar os seus passos e as suas escolhas? E se este vídeo te fez refletir e enxergar com mais clareza, compartilhe com alguém que também precisa ouvir estas palavras. Inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. E se puder, apoie este trabalho para que possamos continuar levando sabedoria e lucidez a cada vez mais pessoas. E lembre-se para sempre, enxergue com clareza, haja com prudência, seja senhor de si mesmo. E jamais troque a sua verdade por uma ilusão. O caminho é longo e exige coragem, mas vale cada passo. Fique com Deus, fique com a sua verdade e continue pensando. Até a próxima.